bem, continuando aqui os nossos tubos ressonantes, né? Nós falamos da corda em estados estacionários ou vibrações, ondas estacionárias numa corda, presa a duas extremidades ou presa numa única extremidade. Agora vamos falar de um tópico importante, porque basicamente todos os instrumentos de sopro, todo som ressonante passa por isso, que são as ondas estacionárias em tubo. Claro que aqui nós estamos nos referindo a ondas sonoras. Então nós estamos falando de som. E aqui, semelhantemente ao que nós vimos com a corda, né, a onda pode existir, tubo pra gente, são tubos, realmente, colunas de gás, né? Na qual é possível o som existir lá dentro. E nós temos algumas possibilidades para que esses tubos existam. Nós temos o tubo fechado, nós temos o tubo aberto-fechado e o aberto-aberto. E agora, nós temos que, da mesma maneira, obedecer determinadas condições de contorno para a onda sonora existir dentro desses tubos, que vão produzir ondas estacionárias. Da mesma maneira que a corda fixa em duas extremidades ou numa única produz uma onda estacionária, porque o ponto fixo impõe condições de contorno na onda, os tubos de gás também impõem condições de contorno na onda. Então nós vamos ver aqui duas situações. Esse tubo que claro que esse nosso tubo continua tendo um comprimento L, e nós temos duas condições importantíssimas para se levar em conta. Aonde o tubo é fechado, nós temos que necessariamente ter um nó. E aonde ele é aberto, nós temos que ter necessariamente um antinó. Tá certo? Nós temos que ter o máximo da amplitude onde é aberto e temos que ter zero, o mínimo de amplitude, onde ele é fechado. Principalmente que quando ele é fechado, ele não pode propagar mais a onda, é considerado uma parede rígida. Quando o tubo é fechado, a condição que nós temos é aqui tem que ser um nó, aqui tem que ser um nó. Isso é uma chamada caixa ressonante. A primeira que você pode colocar é assim, a segunda teria um máximo no lado direito e um máximo no lado esquerdo. A condição que você tem aqui é a mesma condição que você tem na corda. Então isso aqui é equivalente à corda. E quando nós vimos lá na corda, tá certo? Quando nós vimos a corda nos seus regimes estacionários, nós vimos que L tem que ser um número inteiro de lambda sobre 2, onde N é igual a 1, 2, 3 e assim vai. E isso dá as condições de ressonância para o tubo fechado. Isso aqui é chamado cavidade sonora ressonante. Muito bem. Quando o tubo ele é fechado numa extremidade e aberto na outra, eu tenho que ter aqui agora uma amplitude máxima. Eu tenho que ter um nó lá no fundo e um antinó aqui. Então você pode imaginar que lambda sobre 4 vezes 1 é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente teria aqui é quando eu tenho uma primeira oscilação aqui e a outra aqui. Então seria, na verdade, 3 vezes lambda sobre 4. 3 vezes lambda sobre 4 igual a L. Seria a segunda ressonância. Aqui é um lambda sobre 4, outro. Tá certo? E se você continuar pensando nessa linha, você vai ter o próximo que seria 5 vezes lambda sobre 4 igual a L. Portanto, N, a condição de ressonância aqui é N vezes lambda sobre 4 é igual a L. Só que o N não é mais 1, 2, 3, 4. Ele é apenas números ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. O N é ímpar. E essa é a condição de ressonância.
Quando o tubo é aberto, obviamente aqui tem que ser uma amplitude máxima, tem que ser um topo da onda, né, um antinó, e aqui tem que ser outro. Então, a primeira condição possível para isso é isso. Tá certo? É quando eu tenho um lambda, eu tenho aqui 1 vezes lambda sobre 2 no tubo aberto. Tá certo? A segunda possibilidade, isso aqui é igual a L. A segunda possibilidade, vamos desenhar aqui, continua sendo, ele tem uma oscilação completa aqui, portanto aqui é 1 lambda sobre 2, e aqui é mais 1 lambda sobre 4 para cada lado. Então a segunda possibilidade é 2 vezes lambda sobre 2, um aqui e os 2 pedacinhos formando o outro. Então é 2 vezes lambda sobre 2 igual a L. De modo que a condição de ressonância aqui vai ser bem parecida com aquela de cima, que é L, N vezes lambda sobre 2 igual a L. Com N igual a 1, 2, 3. Com N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então isso aqui é a condição para o tubo aberto. Tá certo? Então aqui você tem que ter máximos, veja como está aqui, né? Essas são as condições de contorno. Resumindo essa história, nós podemos então, lembrando que lambda, né, se eu lembrar que lambda vezes a frequência é a velocidade, portanto no lugar do lambda nós sempre podemos colocar velocidade dividido pela frequência. Se eu colocar aqui velocidade dividido pela frequência, a condição, então agora nós vamos escrever para cada um quais são as condições de ressonância. Nesse aqui seria 2L igual a N lambda, que é NV sobre F. Portanto, passa para lá o F, e a condição de ressonância da caixa acústica, que é fechada em todo lugar, é que a frequência tem que ser igual a N vezes V sobre 2Ls. Semelhantemente, e N, quem que é N aqui? É 1, 2, 3 e assim por diante. A mesma condição vem aqui, né? 2L N lambda, portanto a frequência no tubo aberto, a frequência de ressonância é igual a N vezes V sobre 2L. Com N igual a quem? 1, 2, 3, 4 e aí vai. E no tubo semi-aberto, o tubo fechado de uma extremidade e aberto da outra, que são os famosos tubos ressonantes, tá certo? Para esses tubos ressonantes, nós vimos a condição que nós estávamos vendo é que N vezes lambda sobre 4 igual a L. Portanto, no lugar do L entra isso, para a gente tirar daqui, né? Depois eu vou apagar, que N vezes V sobre F igual a 4L, portanto F é N, não é isso? Vezes V dividido por 4L. Então, nós temos que a frequência é igual a N vezes V sobre 4L, mas o N agora só é ímpar. Tá certo? Então, aqui estão as ressonâncias que nós temos do tubo, tá certo? E, obviamente, o mais baixo é sempre o fundamental desse tubo ressonante, tá certo? Lembrando em conta as condições de contorno, não é difícil de você encontrar as várias frequências que podem ser acomodadas em tubos que contêm um certo gás, com uma certa densidade, e isso tudo está na velocidade. Lembre-se que a velocidade era o módulo volumétrico, a raiz quadrada do módulo volumétrico, dividido pela massa específica ou a densidade mássica. Portanto, as características do gás estarão garantidas dessa forma. Muito bem, então essas são as ressonâncias que nós temos para esses vários tubos. Dito isso,
nós vamos agora fazer alguns exemplos com essas ondas estacionárias em tubos de gases, em tubos que tenha configuração com extremidade aberta ou duplamente aberta. Vamos lá para os exemplos. Muito bem, o primeiro exemplo que nós vamos ver é um exemplo que se faz muito em laboratório, que é o chamado exemplo do diapasão numa coluna variável de gás. Como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira: a gente pega um tubo, nele a gente conecta uma mangueira aqui. Então, isso aqui é um tubo. E esse tubo tem água até um certo nível, e aí tem um reservatório que a gente pode ajustar, tá certo? Então, se você levar esse reservatório para cima ou para baixo, você ajusta esse nível. Então, essa distância que vai do nível da água até o topo é L. E o que nós fazemos é colocar um diapasão ou uma fonte. Então, nós vamos representar aqui como se fosse um diapasão, de tal maneira que esse diapasão ele é controlado para variar numa determinada frequência, ou muitas vezes o que se faz é colocar um alto-falante que você varia a frequência. E varia a frequência, a onda sonora vai ter que se acoplar a essa coluna de ar, produzindo a ressonância. Então você vê, a hora que não está na frequência correta, você não escuta nada. A hora que está, você aumenta muito a amplitude e você escuta, obviamente, um barulho mais intenso. Muito bem. E o que se tem normalmente é, você tem uma ressonância e você começa a ajustar a frequência. Então você observa que existe um máximo, né? Então o que se observa? Que tem um máximo quando você tem um L1 na coluna, esse é o L, lembra? E que você vai de L1 para L2, aí você tem um máximo aqui, e vai ter um novo máximo variando a coluna quando você atingir L2. Então você vai variando e você passa. Então você coloca uma frequência, então existe uma frequência F de vibração, e você vai de um máximo para outro, variando aqui o tamanho. Então você vai abaixando isso aqui, a coluna de água vem abaixando, você vai variando o L, obviamente. E você nota que indo de L1 para L2, você vai de um máximo para o próximo máximo sucessivo. E a pergunta que a gente faz é, qual é a frequência de oscilação nesse caso? Muito bem. Bom, a resposta é muito simples, porque nós saímos nós estamos no máximo, então vamos pegar L1, então eu tenho uma frequência F, que é a mesma, ela é igual a 1N1, tá certo? Vezes V sobre 4L1. Vamos colocar um N aqui. Esse N, lembre-se que é um N ímpar, né? 1, 3, 5 e assim vai por diante. Essa é a condição de ressonância, tá certo? Porque isso aqui é um tubo, a extremidade da água aqui é como se fosse uma extremidade fechada. Então, o primeiro modo que você acopla aqui, nós não sabemos qual é, né? Ele tem que ser sempre um modo que acaba, de alguma maneira, tendo um máximo na boca aberta aqui. Mas aí nós vamos para o L2, então é a mesma frequência, eu não mudei a frequência, o que muda é o N. Agora o N passou de o que tinha, esse N é ímpar, não vamos esquecer, mas ele deu um pulo. Como ele é ímpar, ele teve que ter dado um pulo de 2, se ele fosse 1 iria para 3, se fosse 3 iria para 5, vezes o V sobre 4L2. Tá certo? E eles são iguais, não é verdade? Então nós temos que determinar a frequência dessa maneira. Então agora aqui basta você igualar N vezes V sobre 4L1, lembrando que não mudou a velocidade, mudou apenas o L e o N, né? Isso tem que ser igual a N mais 2
vezes V sobre 4L2. Tá certo? Muito bem, o V vai embora, portanto eu posso resolver que N dividido por 4L1 é igual a N mais 2 dividido por 4L2. Daqui eu tiro quem que é o N. Então daqui eu posso tirar o N, vamos fazer essa conta rápida, portanto eu tenho que 4L2 vezes N é igual a 4L1 vezes N mais 8L1, tá certo? Portanto, passando esse 4 para cá, lembrando que L1 é menor do que L2, então eu tiro que 4 vezes L2 menos L1 vezes N é igual a 8L1. Ou seja, N é igual a 2L1 dividido por L2 menos L1. Esse deve ser o N. Colocando em qualquer um, nós determinamos a frequência. Portanto, a frequência é igual a 2, já vou dividir com 4, portanto é L1. O L1 cancela, desculpa. Portanto, a frequência é igual a, colocando aqui no N, tá certo? Então, isso aqui fica 2 cancela, portanto, fica a velocidade dividido por 2 L2 menos L1. Tá certo? Se você fizer uma análise aí, vai ver que isso aí faz sentido e que é como você andar, somar um lambda sobre 2 a frequência que você tinha anteriormente, para atingir o outro máximo. Isso aqui a gente faz muito em laboratório e você consegue determinar os pontos de máximo e verificar qual é a frequência desse tubo sonoro. Esse é um exemplo que nós demos sobre esses tubos. Muito bem, com esse exemplo do tubo ressonante, nós terminamos aqui essa parte de ondas, uma parte muito breve, porque esse aqui deve ser uma revisão do tema para que você consiga resolver mais problemas. Nas próximas aulas nós vamos entrar num outro tópico, que é o tópico de termodinâmica, principalmente dos gases, e vamos descobrir uma série de propriedades e como que o mundo microscópico está associado com o mundo macroscópico. Entender um pouco da teoria cinética dos gases, conceito de temperatura e todas aquelas suscetibilidades, as grandezas que caracterizam a termodinâmica de um modo geral. Até lá!